Eu vi um pedaço de um filme recentemente, eu até pesquisei ele para eu assistir depois. É um filme cristão. E ele conta a história de um homem que vai ao hospital fazer uma visita junto com o seu pastor. E quando ele chega naquele hospital, ele entra, esbarra numa porta e entra por engano no quarto de um paciente. E esse paciente, pelo que parece, está cego. E eles conversam um pouco, né? Falam, eu estou visitando com o meu pastor e tal. Que legal, eu também, se você quiser conversar um pouco comigo, eu também sou carente de visita. E eles começam a conversar um pouco ali, né? E na hora de despedir, aquele irmão, né, que estava ali visitando, diz, eu vou orar por você, e vai embora. E eles começam a se tornar amigos, e começam a cada vez mais se tornar amigos, né? E chega num determinado momento, que esse irmão está vivendo certas crises, e esse paciente pergunta para ele, mas quem é você? Eu não lembro agora a profissão dele, nem os detalhes, mas eu vou inventar aqui agora. Eu sou um engenheiro. Não, e se você não puder mais exercer sua profissão, isso não é o que você é. O que você é? Eu sou um homem branco americano, ele fala, né? Tá certo, isso não pode mudar, mas isso não diz realmente quem é você. Quem é você? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quem é você? Isso não te representa. Eu sou um cristão. E aí aquele paciente então pergunta, em que lugar está Jesus em sua vida? Porque você deixou ele por último. Ele não, tenta se justificar. Não deixei ele por último não. Eu poderia ter falado primeiro, mas eu deixei ele por último por uma questão de explicação. Não, isso diz muito a respeito do que você realmente acredita. E muitas vezes os cristãos fazem isso, colocam a igreja local, que é o corpo visível de Cristo, o corpo, para usar o termo teológico mais correto, né, é o corpo representativo de Cristo na terra, nós somos os embaixadores, o Espírito de Deus habita em nós, Cristo habita em nós. O entendimento equivocado, né, no cristianismo, principalmente brasileiro, de que o Espírito Santo ele habita em nós de maneira individual. Existe sim um aspecto de experiência pessoal, né? Existe sim o selo do Espírito nas nossas vidas, mas a Bíblia fala muito mais do Espírito habitando em nós de maneira corporativa, de maneira quando nós nos juntamos, do que de maneira pessoal e individual. Então esse conceito é mais claro na Escritura do que o Espírito Santo em nós de maneira pessoal. E muitas vezes nós não valorizamos. E é a última coisa, fica no final da linha. Então isso é importante para nos alertar. Então nós temos aí diferente, um conceito baixo ou um conceito alto de igreja, né? Então qual é o conceito que você tem de igreja? Não, igreja para mim está mais para baixo. Não, igreja para mim é muito importante. E nós, lembre-se, irmãos, nós estamos falando aqui de igreja local mesmo. No caso aqui, de maneira bem específica, nós estamos falando da Igreja Batista da Cruz na cidade de Araçatuba. Então quando eu falar igreja, não pense na igreja espalhada pelo mundo, não é isso que eu estou falando. Não é lealdade à igreja espalhada pelo mundo, não, é igreja local. Local, isso é muito importante para nós. Então, em que lugar, né? O que é a igreja local em nossa estima? Olha isso, olha só isso. Acaso é meramente uma companhia de cristãos convenientemente reunidos para adoração e instrução? Ou é algo especial aos olhos de Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. A igreja local é algo igual a quando eu estou andando pela rua, a quando eu estou comendo um churrasco com meu amigo, a quando eu estou sentado conversando só sobre as coisas de Deus? Ou a igreja local, ela é algo especial aos olhos de Deus? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Porque se você tem um conceito baixo da igreja, e o próprio Deus tem um conceito alto a respeito da igreja local, você está lutando contra Deus, por assim dizer. Então você precisa pensar nisso. Olha só a resposta. Escolheu Deus, na verdade, continuando a pergunta, escolheu Deus os seus membros? Será que é Deus que nos uniu aqui? Será que é Deus que escolheu a gente para congregar junto? Organizou e distribuiu os dons e as habilidades e chamou esses indivíduos a se comprometerem uns com os outros para servi-lo
e para viverem como família singular? Será que é isso que Deus está fazendo no nosso meio? Será que esse é o conceito que Deus tem? E se é esse o conceito que Deus tem, será que esse também é o conceito que eu tenho? Então essas são perguntas que você precisa responder a respeito do que você pensa de igreja local. Será ela especial? Não, não é. Com que base você diz isso? Fundamentado onde na Escritura? Deus é que reúne os membros de uma igreja local em um determinado local? Não, não faz isso. Eu escolho onde eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Será? Qual é a sua fundamentação bíblica para isso? Será que Deus não distribuiu dons dentro dessa igreja para que essa igreja seja edificada como um corpo? Ou Deus deixa isso de maneira aleatória? Ele não governa a sua igreja. Como diz a teologia da libertação, né, a teologia liberal, Deus está aprendendo junto com a gente o que é a igreja, Ele não sabe. Ele está aprendendo, né? Se o seu cachorrinho morre, diz a teologia, né? Se o seu cachorrinho morre, Deus está tão triste quanto você, porque Ele não sabia que seu cachorro ia morrer. Será que é isso? Será que Deus é pego de surpresa? Ou Ele distribui dons específicos? Eu não pedi autorização não, mas eu vou contar um testemunho aqui no meio dessa aula para vocês, a respeito do Josiel e da Gislaine. Porque é muito forte para mim. Poucas pessoas que me conhecem de perto sabem, antes de eu vir para Araçatuba, o que eu chorava pedindo para Deus. E gente, diga-se de passagem, a nossa equipe de música aqui da igreja está nota 10, está muito legal, está crescendo bastante. O Guilherme fazia parte lá, estava lá em Três Lagoas. Você lembra das minhas conversas sobre a equipe de louvor, né, Guilherme? Inclusive o Guilherme se dispôs a vir também, por causa disso, ele sentiu esse chamado, né, de compor esse buraco que a gente tinha. E eu chorava literalmente lá em Três Lagoas, antes de vir. Deus tem misericórdia, imagina eu, essa voz de taquara rachada, cantando. Ah, Senhor, misericórdia, envia pessoas, essa era a minha oração. E antes do primeiro culto público que nós fizemos, nós evangelizamos o bairro, distribuímos esse mesmo panfletinho que vocês veem aqui, a gente distribuiu no bairro. E eu lembro até que foi, acho que meu pai e minha mãe, né, José? Que foi lá na sua casa e entregou o panfleto, lá na sua casa, né? Minha mãe. E o Guilherme? Ah, outra mulher. Então foi lá, minha mãe entregou o panfleto, ele pegou o panfleto, e na hora que ele pegou, ele teve convicção de que Deus estava chamando, já tinha visitado um monte de igreja. Ele estava desde novembro procurando igreja, se eu lembro bem da história, e em janeiro que ele conheceu a gente. E foi no domingo mesmo, né? No domingo de manhã a gente evangelizou, no domingo à noite. Eles foram no primeiro culto, eles estão desde o começo. E conversa vem, né? Passaram por todo o processo. Mesmo a gente precisando muito, ainda foi um tempo para eles entrarem no grupo de música da igreja, teve que conhecer a identidade da igreja, né? Teve que passar por todo aquele processo. E aí nas conversas que a gente tinha, a Gislaine contou para nós como foi que eles vieram, né, para Araçatuba. Eles decidiram, questão pessoal deles, vir para cá. Mas quando eles estavam vindo, Deus usou uma irmã lá na igreja deles para falar para eles: vocês estão indo para lá, porque tem uma família, isso? Família? Casal, não lembro agora. Que vocês vão ajudar, que precisa muito de vocês lá. E foi dito e feito, né? Eles são músicos, vieram, lideraram um grupo de louvor da igreja, né? Trabalharam. Olha só, será que não é Deus que faz isso? Tira o Josiel e a Gislaine lá de Angra dos Reis, apesar dos nossos erros, gente. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros no processo, dos nossos defeitos, Deus não perdeu o controle. Você está errando. É igual os irmãos de José que jogou ele lá no buraco, querendo matar ele. Mas lá na frente José vai dizer: o que vocês intentaram para o mal, Deus converteu para o bem. Então você pode ter chegado aqui de uma maneira ruim, mas não foi Deus que te trouxe, apesar dos seus erros, para que você use os seus dons, para que você possa trabalhar na edificação dessa igreja local. Então presta atenção, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de lealdade à igreja local. Se é Deus que te trouxe, se é Deus que te colocou, se é Deus que distribui os dons, habilidades também, não só dons, e chamou esses indivíduos a se comprometerem. Hoje nós vamos ter pacto de membresia aqui na igreja, né? Compromisso uns com os outros, para servir a Deus e para viverem como uma família singular. Essas são perguntas que precisam ser respondidas. Então o que é a igreja local?
O que seria a igreja local? O Novo Testamento é claro ao descrever a igreja local como a companhia de crentes fortemente ligados por laços de amor, lealdade e serviço. Ela é uma família espiritualmente unificada e coordenada, revestida de privilégios únicos e de autoridade para realizar os comandos de sua cabeça, o Senhor Jesus Cristo. A igreja local é o objeto de seu deleite e ele a protege de maneira especial. Então aqui ele respondeu a própria pergunta, né? É especial para Deus? Sim, é especial. É Deus que governa a igreja, distribui dons, une pessoas? Sim, é Deus quem faz isso também. Então, se essa é a resposta, então Deus projetou. Ele projetou cada congregação. Ele pensou nessa igreja, ele pensou nesse dia, aqui e agora. Ele determinou que as coisas acontecessem como estão acontecendo, mesmo antes da gente nascer. Lembra de Jeremias? Antes que eu fosse formado no ventre, ou melhor, Deus dizendo para Jeremias, né? Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Eu te escolhi. Então Deus projetou como um corpo. Olha lá 1 Coríntios capítulo 12. No 1 Coríntios capítulo 12, capítulo inteiro, o apóstolo Paulo vai falar que a igreja ela é um só corpo. Gente, pensa nisso. O que significa um corpo? É um só corpo. No versículo 18, olha o versículo 18, 1 Coríntios, abre comigo aí se você pode. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 18. Alguém, por favor... eu vou ler, né, para sair na gravação, né? Eu vou ler em voz alta, pode deixar que eu mesmo leio. Mas na realidade, Deus colocou os membros onde... Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. É Deus quem determina. Está vendo ali o corpo humano? Foi Deus que criou aquele corpo daquela maneira. Essa ilustração que o apóstolo Paulo usa, tanto em Coríntios quanto em Efésios, da igreja como corpo, é muito forte. É muito forte. Deus fez isso como quis. No versículo 25, olha o versículo 25. Para que não haja divisões no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Deus não criou o corpo para esse corpo ser dividido. Você não vê por aí uma mão andando longe do corpo. Se ela sair do corpo, ela apodrece, ela morre. A linguagem do apóstolo Paulo é uma linguagem de igreja local. Ele não está falando simplesmente da igreja invisível, mas ele está falando também da igreja local. Deus nos uniu. Olha só aí, versículo 26 na sequência. Se um sofre, todos também sofrem. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Individualmente membros deste corpo. Na igreja, está vendo? Ele está falando de maneira local. Deus designou alguns primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizariam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos realizadores de milagres? Todos têm dons de curar, falam todos em línguas, todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons, para que a igreja seja edificada. Então o apóstolo Paulo está trazendo esse entendimento de lealdade à igreja local, para que a gente entenda que o corpo de Cristo não pode ser dividido. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso de número 16. Vamos ler a partir do verso 15. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. A ideia aqui do apóstolo Paulo é nos fazer entender que não há crescimento fora do corpo. Fora do corpo, na verdade, a morte, estado de putrefação. Então nós estamos unidos ao corpo visível também, não só ao corpo invisível, né, ao corpo representativo de Cristo. Eu vou ler aqui um trecho da página de número 38 do livro. Você consegue acompanhar? Acompanhe comigo. Olha só, ouvindo, né? Olha só o que o Peters vai dizer. Sob a luz do fato de que o Novo Testamento nos urge a ter um conceito elevado da igreja local, como é que tantos crentes evangélicos chegaram a adotar um conceito tão baixo desta? Uma possível razão é que eles erroneamente interpretam a rejeição que temos como evangélicos por poderes terrenos da igreja. Eles notam que nós repudiamos formas humanas de denominação eclesiástica, tais como o governo eclesiástico por hierarquias centralizadas, e que rejeitamos o sacerdócio humano eclesiástico como mediador, enfatizando em seu lugar o sacerdote de todos os crentes, e o acesso direto ao Salvador por todos aqueles que o buscam. Porém, eles levam muito longe a liberdade de cada crente, e chegam a pensar que o crente não deveria se subordinar de nenhuma maneira a nenhuma igreja. Não veem qualquer obrigação em absoluto, e consideram a congregação tão somente como uma organização conveniente para facilitar a adoração e a instrução. Obviamente, se a igreja local não é mais que isso, então não se tem que dar a ela mais lealdade que a que se daria a uma escola ou universidade, ou a um supermercado ou banco. Creem que conquanto que os crentes contribuam para a manutenção dos benefícios que recebem, não se deveria molestá-los, pedindo ou requerendo a eles que façam sacrifícios para a sua igreja local. O que você entendeu, Alisson, sobre isso? Vou começar a perguntar agora, senão vocês vão começar a viajar nas leituras aqui. Consegue? Márcio, consegue explicar? Não? Passa também? A apostila passou. Explica, Gislaine. Passa também? Miguel? Dona Lenice? Lenice, né? Ó, tá, aprendi, você viu, né? Pamela? Não? Juliano? Oi? Beleza. Bruna? Eisila? Guilherme? É joia? Eu vou parar então. Última tentativa. Rodrigo? Explica para mim o ponto aqui. O quê? Vixe, tá bom, passa. Gente, o que ele está falando aqui? Ele está falando da confusão entre sacerdócio universal. Vocês não estão prestando atenção, vou perguntar mais agora, hein? As pessoas têm essa ideia errada a respeito da liberdade. Elas acham que não tem que fazer sacrifício nenhum pela igreja local. Eu só faço sacrifício pela minha família. Eu só faço sacrifício pelo meu emprego. Eu só faço sacrifício pelo meu trabalho. Elas têm uma ideia de igreja local baixa, enquanto Deus tem uma ideia de igreja local elevada. Eu preciso fazer sacrifícios pela minha igreja local. É isso que está dizendo. Olha o que vai dizer na sequência. Obviamente, se a igreja local não é mais que isso, então não devo dar uma lealdade maior do que eu daria numa escola ou numa universidade. Não estou feliz com a minha universidade, o que eu faço? Vazo. Não estou feliz com a minha escola, o que eu faço? Troco de escola. Eu estou achando que aquele supermercado está caro demais, eu troco de supermercado. A lealdade que eu dou à igreja local é igual a uma conveniência qualquer. Não é assim. Eu preciso ter um comprometimento, um compromisso sério. Enquanto que por um lado é verdadeiro que a igreja local não tem autoridade dominante
sobre as vidas de seus membros, salvo para aplicar os padrões claramente manifestados na Bíblia, Deus todavia insiste que seu povo deveria sentir-se obrigado para com sua igreja, para com suas igrejas, de um modo especial, esforçando-se para adorar e também para servir como uma unidade coordenada, uma sociedade de indivíduos chamadas para provar e experimentar na mais estreitas das harmonias que Deus é fiel à sua palavra e suas promessas. E eles devem ser fiéis às suas igrejas até que Deus mesmo os chame para outro lugar, através de uma condução inconfundível de sua parte. Tudo isso nos é ensinado nas várias figuras ou metáforas da igreja, em particular, aquelas referentes ao corpo, ao templo, edifício do templo e à unidade familiar. Nessas metáforas, membros de uma igreja são retratados como partes essenciais ou integrais e irremovíveis, realizando funções vitais. Li bastante, né? Mas essa é a ideia, gente. É necessário ser leal nesse nível à igreja local. Cada igreja local é seu corpo, ou seja, é corpo de Cristo, representativo no mundo. Então, como a gente deve olhar para a igreja? Isso é um conceito, né? Como eu devo olhar para a IBC? Em primeiro lugar, ela deve ser tratada com o mais elevado respeito e consideração. Não pode ser a última coisa da minha lista. Lógico, gente, que a gente não está pondo família em concorrência com a igreja local. Nós não estamos colocando a vida com Deus em concorrência com a igreja local. Não existe uma concorrência, cada coisa tem o seu lugar. O problema é que o crente tem a igreja em baixa estima. Igreja local é o último, o que importa é minha vida com Deus pessoal. Está errado, não é verdade. Pensar assim é pecado. Segundo lugar, o que quer que façamos para o seu corpo representativo, vamos falar da IBC. O que quer que eu faça na IBC, eu faço para Jesus. Qualquer coisa que falharmos em fazer para o corpo, para a igreja local, eu falhei em fazer para o próprio Jesus. Isso é muito legal. Eu gostei muito disso. Olha o que vai dizer, o que ele vai escrever para nós. Olha que forte isso. Se sou preguiçoso, indiferente ou negligente para com minha igreja, o corpo de Cristo, sou preguiçoso, indiferente, negligente para com Jesus. Se sou desleal ao corpo da igreja local, sou desleal a Jesus. Como eu poderia ferir o corpo de Cristo ou abusar dele? Como posso deixá-lo ou abandoná-lo facilmente? Como eu posso não me importar com o que está acontecendo na igreja local? Esse nível de desprendimento é pecaminoso. Se você falhar em servir os seus irmãos na sua igreja local, você falhou com Jesus. Esse é um conceito importante. E agora, para nós caminharmos para o fim, já estamos quase finalizando. Motivos errados para deixar a igreja. Aí eu queria ler, mas eu vou explicar para vocês, acho que vai ser melhor, porque eu estou lendo, vocês estão quase dormindo, né? Com as leituras. A gente tem um sermão do Spurgeon, né? Sermons in Candley, na página 43 e 42 desse livro aqui, tem um trecho do sermão dele. Ele conta uma história. Que a pessoa ela era membro da igreja do Spurgeon, na igreja batista. E aí, ele achou que a igreja era muito... tinha pouca intelectualidade. E aí então, ele foi para os fundamentalistas, usando aqui a minha linguagem, né? E aí ele chegou lá e percebeu que eles eram poucos espirituosos. E aí ele não ficou lá também e foi para a presbiteriana. Chegou lá, achou que eles eram frios demais para ele. Aí então, ele foi e se uniu à seita dos irmãos. E chegando lá, ele percebeu também claramente que aquela comunidade não estava ao seu nível. Aí o Spurgeon vai dizer, né? E se não fosse... E ele está falando de uma pessoa da igreja dele, está falando de uma coisa real. Ele fala, tem um irmão, e aí ele cita o irmão, né? Gente que não gosta, que acha que o pastor dá indireto, não ia conseguir ser da igreja de Spurgeon. Ia ter que procurar outro. Spurgeon é um pastor muito pecador para mim. Eu vou para outro. Ia ser igual o irmão que ele está citando aqui. E aí então ele sai também. E o que acontece? Ele é bom demais para qualquer comunidade. Ele não é leal a ninguém. Se ele age assim,
então ele está errado. Isso não é um motivo certo para deixar a igreja. Eu sou bom demais para essa igreja. Eu sou fera demais para essa igreja. Eu conheço demais para sair dessa igreja. Esses não são motivos suficientes. E quando a lealdade é desafiada, e quando a lealdade à igreja local é desafiada, e quando eu sofro por causa da igreja local, olha que interessante. Pode ser o caso de que para permanecer em sua igreja, o crente terá que incorrer na perda de uma posição de privilégio em seu trabalho. Quando é desafiado, se você tiver que ir em muitos cultos na sua igreja, você não vai poder ser promovido. E quando você é desafiado à lealdade? Ou a algum outro custo? E em situações como esta, deveríamos nos perguntar, eu estou preparado para isso? Deveríamos recordar que na história da igreja está cheia dos incontáveis sacrifícios leais do povo de Deus. Pessoas que não perderam foi os seus empregos, não perderam a vida para que hoje você tivesse a Bíblia Sagrada. Perderam suas famílias, perderam seus filhos. Anos atrás, em tempos de guerra, os homens deixavam suas famílias para ir lutar por causa do seu país. E hoje a gente não faz um sacrifício mínimo por causa da nossa igreja local. Muitíssimos foram ceifados em sua juventude defendendo a nação. Todavia, que causa poderia ser mais vital e gloriosa que o Senhor dos Exércitos e o combate por almas eternas? É bom mantermos em mente o fato que é provável que todos os crentes em determinados momentos sejam objetos dos intentos que faz o diabo para tirá-los da igreja que Deus os colocou. Sempre haverá dificuldade, gente. Sempre haverá luta. E quando você for provado, o que você vai fazer? Você vai se manter leal à sua família da fé? São perguntas que você deve fazer. É difícil, né? A situação é difícil, né? Você vai abrir mão? E quando a lealdade a uma igreja é errônea? Eu separei aqui alguns motivos, né? Quando então eu posso ser desleal à igreja? Quando eu posso ser contrário à igreja? Quando eu posso sair de uma igreja? Primeiro ponto que eu coloquei: quando aquela igreja não confia na infalibilidade da Bíblia. A Bíblia é segundo plano. A Bíblia não é importante. A Bíblia não é infalível. A Bíblia contém erro. A Bíblia não é isso exatamente que a Bíblia diz. Quando a igreja começa a questionar isso, eu posso ser desleal a ela, eu posso sair dela, eu posso ir embora dela, eu posso me manifestar contra ela. Quando ela não acredita que a salvação é somente pela fé, que eu posso, de alguma maneira, contribuir para que eu seja salvo. Esse é um motivo tranquilo, um motivo certo para eu me desligar de uma igreja. Lá em Romanos 16 vai falar disso, né? Quando aquela igreja local promove muitos escândalos, ela não tem boa fama com os de fora. Há muitos escândalos acontecendo naquela igreja. Quarto lugar, quando há um entendimento incorreto da Trindade. Quando há um entendimento incorreto de quem é Deus, precisa haver um entendimento correto da divindade. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não vou dar aula de divindade aqui, né? Mas precisa ter um entendimento correto. Precisa haver uma pregação fiel da Escritura. Se a Escritura está sendo distorcida, se a Escritura não está sendo pregada, esse é um motivo bom para me desligar dessa igreja. Ministração correta das ordenanças, ceia e o batismo. Não batiza por profissão de fé, batiza de qualquer maneira. Vem cá, te batizar só para falar que eu batizei. Está errado. Não pode ser assim. Ceia não é ministrada de maneira correta, levando a igreja ao entendimento de que pode participar daquilo, não porque o pão e o vinho é um troféu, né? Vitória, eu venci esse mês. Não, mas por causa de Jesus, do sacrifício de Cristo, um entendimento equivocado. Quando não há disciplina, quando os membros da igreja local pecam de maneira à vontade, não há correção, não há disciplina. Não há disciplina, nem disciplina corretiva, quanto também não há disciplina preventiva. Qual é a disciplina preventiva? É a pregação, é o ensino, a escola bíblica, o pequeno grupo. Está ensinando para que ele não cometa aquele erro. Mas e depois que cometeu? Precisa ser corrigido. Não há centralidade em Cristo. A centralidade é no homem. A centralidade é nos negócios. A centralidade é em outra coisa. A centralidade é a família.
Tem igrejas assim, né? Nosso foco é a família, nosso foco é a recuperação. Conheci igreja. A igreja não é... A recuperação não existe por causa da igreja. É a igreja que existe por causa da recuperação, que eu estou falando de dependente químico. Né? Já ouvi muito isso, está errado. Entendimento errado. A nossa igreja, a ênfase é a família. Não, a nossa ênfase é a palavra de Deus, que fala de família, que fala de recuperação, que fala de restauração, que fala disso tudo. Isso é importante. Liderança abusiva. Isso daqui é clássico no Brasil, né? Um país muito católico. Liderança abusiva, o líder que é abusivo. A gente já viu movimentos como o G12, M12, que o líder determina até o corte de cabelo da pessoa, né? E tantas outras coisas, né? Liderança abusiva, né? Manipulação, mentira. Eu também posso sair por causa disso. Em 10º e último lugar, tradição acima da Bíblia e das pessoas. Coloquei Bíblia / pessoas para haver esse entendimento. E qual que é o entendimento? De que a Bíblia tem a ver com isso, a glória de Deus e as almas. Então, quando a tradição é mais importante que isso. Não, a tradição é importante, mas ela tem que ser filtrada pela Bíblia. E a tradição não pode passar por cima das pessoas, a não ser que a tradição seja bíblica. Deus manda, por exemplo, a gente nos afastar dos irmãos que andam desordenadamente, por exemplo. Aí tudo bem, aí eu me afasto, eu faço isso. Entende? Então a Bíblia é a regra de fé e de prática. Então aqui já é um outro ponto. Então esses aspectos que eu coloquei aqui, são igrejas que não são igrejas fiéis. São igrejas equivocadas, igrejas que não seguem a palavra de Deus. Mas e quando a igreja é uma igreja sã? A igreja tem sã doutrina, a igreja prega a palavra, mas ela tem alguns erros que me dão o direito de me afastar dela, de me desviar dela, de procurar outra. São 3. Nós temos 3 áreas de má conduta. Isso está lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Não é Efésios, viu gente? É Apocalipse, eu escrevi errado ali. Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao verso 7. A igreja de Éfeso era uma igreja até razoável, né? Igreja boa teologicamente, doutrinariamente. Mas havia ali um motivo que Jesus vai dizer para aquela igreja: eu vou remover de vocês o vosso candelabro. Jesus mesmo vai dizer o que é o candelabro. Candelabro é o direito daquela igreja ser chamada de igreja. Ela ia perder, mesmo tendo ali uma visão correta das coisas, ela ia perder o título, vamos dizer assim, de igreja. Deus ia tomar a igreja da igreja. Vocês estão entendendo o que isso significa? Então são 3 motivos. Se a igreja se recusa a exercer a disciplina, se a igreja se recusa a evangelizar e a discipular, e se a igreja faz amizade com o mundo. Isso é o sincretismo religioso, é a mistura, né? Há um sincretismo, há uma mistura. Para a gente ser atrativo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E quando essa atratividade, quando essa criatividade, quando esse desenvolvimento é contrário à Escritura, essa igreja, por mais que às vezes ela tenha um dogma, ela tenha lá uma confissão de fé bonita, ela perdeu a sua razão de ser. Ela deixou de ser igreja. Então mesmo que a igreja tenha assim a teologia, vamos pensar na nossa igreja, né? Tem confissão de fé, tem símbolos de fé, ministra a ordenação, prega a palavra, mas é amiga do mundo, né? Se envolveu demais com o mundo. Você não sabe mais o que é o mundo, o que é a igreja. Precisa haver um certo separatismo, né? Então, esses são aspectos de lealdade à igreja. Então o que nós vimos hoje? Que a igreja precisa ser tida na mais alta estima. Nós vimos que a igreja não pode estar em último lugar quando formos tomar decisões. Nós vimos também que a igreja nem sempre vai ser perfeita, mas eu devo manter a minha lealdade desde que ela não tenha um daqueles 10 aspectos que eu disse. E pode ser que a igreja tenha todos os símbolos de fé bonitinhos, mas tenha perdido o seu primeiro amor, tenha se afastado daquilo que Deus a chamou para fazer. Então mantenha-se leal à palavra, mantenha-se leal à igreja local. É muito importante isso, irmãos. Lealdade à igreja local. As pessoas perderam isso de vista há muito tempo.
A nossa esperança é viva, está